criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu, a morte não o pôde deter. Jesus ensinou-me a poder, tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim, eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar, uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar, só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim, eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar, uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar, só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim, eu quero amá-lo até o fim, eu quero amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo até o Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Uma alegria estarmos reunidos para refletirmos na Palavra do Senhor. Hoje o texto que nós iremos refletir é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Evangelho conforme Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. E lembramos aqueles que querem colocar um pedido, um agradecimento no momento da oração, podem colocar nos comentários desta publicação. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34, e nós iremos dividir o texto conforme a divisão que aparece nas nossas Bíblias. Então, o primeiro trecho deste momento devocional dos versículos 26 a 29, depois do 30 ao 32 e, por fim, os dois últimos versículos. E assim, então, começa o texto de hoje. Então, dizendo: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. E a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Então, o primeiro
tópico aqui desse trecho, desse evangelho, para a nossa reflexão, falando da semente, dizendo que o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, os primeiros versículos nos apresentam a tão conhecida parábola do semeador. E agora o Evangelho nos traz este breve trecho falando sobre o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. E uma coisa importante que aparece aqui nesse texto é a frase onde diz o seguinte: quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. Muitas vezes nós podemos nos perguntar: a partir de que momento eu comecei a crer em Jesus? Quando foi que isso aconteceu em minha vida? Para algumas pessoas vão responder que este momento foi no momento do batismo, quando crianças, onde Deus opera a fé no coração, através do sacramento do santo batismo. Outras pessoas vão dizer que foi quando tiveram contato com a palavra de Deus, mas não vão saber precisar o dia, pois justamente esse texto nos mostra que o reino de Deus, o estar em Cristo Jesus, é como esta semente que começa a germinar sem o homem olhar isto. Experimentem plantar uma sementinha num punhadinho de terra aí na casa de vocês. Vocês não vão poder ficar 24 horas por dia em cima dessa semente para ver ela começar a brotar, a aparecer. Ela vai estar trabalhando enquanto vocês estiverem olhando e quando não estiverem olhando, vai estar fazendo ali o processo para ela germinar. E assim também é a palavra de Deus em nossos corações. Ela age muitas vezes sem nós nos darmos conta. Quando nós recebemos testemunhos, palavras amigas, leituras bíblicas, momentos em que a palavra de Deus age em nosso coração e nós inconscientemente vamos recebendo o Evangelho de Deus, o conforto de sabermos que nós temos um Salvador. E esse texto ele é importante porque mostra a ação de Deus em nossa vida, muitas vezes sem nós percebermos ela. Por isso, nós temos sempre que aproveitar todos os momentos em que a palavra de Deus nos é oferecida, nos é proclamada, nos é ensinada, nos é cantada. Pois Deus estará agindo ali. E então nós estaremos sendo fortalecidos e alimentados pelo Senhor. Devemos lembrar o terceiro mandamento da lei de Deus: o santificarás o dia do descanso, o qual o reformador da igreja, Martinho Lutero, no Catecismo Menor, explica este mandamento da seguinte maneira: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudá-la. Por quê? Porque ela vai estar agindo em nossos corações. Gostar de ouvir a palavra do Senhor. Isso é muito importante para nós. E ali, então, ela estará crescendo em nossos corações. A certeza de que Cristo é o nosso Salvador. Segunda parte do Evangelho, desta reflexão, os versículos 30 a 32, diz o seguinte: mas Jesus continuou. Jesus continuou. Com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isto? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Aqui Jesus, ao continuar falando
de sementes, ele fala da semente de mostarda. E ele diz que o reino de Deus é comparado com a semente de mostarda. Quando semente é a menor de todas, mas depois de semeada é a maior das árvores, a ponto de passarinhos fazerem ninhos entre as suas folhas. E o que isto quer dizer para nós? Vamos olhar o que esse texto tem a dizer para nós. Quantas vezes as pessoas menosprezam a palavra de Deus? Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes nós já deixamos de estar em comunhão com o Senhor ou estivemos em comunhão de uma maneira irrefletida, de uma maneira fria, de uma maneira automática, achando que naquele momento aquilo não era o mais importante. Como se olhássemos a semente, o grão de mostarda e disséssemos: esta semente aqui de nada vale, pois é muito pequena. E depois de ela germinada, dá a grande árvore. E aquela palavra que, por vezes, nós e muitas outras pessoas já desprezamos ou não consideramos importante naquele momento, nos traz um consolo extremamente forte. Continuamos vivendo o período da pandemia do coronavírus, muitas pessoas ainda sendo afetadas, vindo a óbito, e nós temos o conforto da palavra do Senhor, do reino de Deus, que é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Todo e qualquer momento que a palavra do Senhor nos é anunciada apontando para Cristo, nós temos este consolo. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para nos libertar da condenação eterna. Ele morreu para nos dar vida. E mesmo que morramos nesse mundo, sofrendo ou não sofrendo, com ou sem coronavírus, aquele que crê em Jesus, ele está sob a proteção de Jesus. Aquele que parte crendo no Salvador Jesus, ele faz o seu ninho nas folhas do reino de Deus. Pois Deus nos dá a garantia da salvação eterna. Por isso, por mais dispensável, mais frágil que pareça a palavra do Senhor, sem importância para nós em algum momento do nosso dia, nós devemos entender que aquela palavra, por menor e mais simples que seja, ela pode brotar em nossos corações e nos dar a segurança de uma mensagem maravilhosa, um fortalecimento imenso que nada neste mundo pode nos dar. Nem uma saúde de ferro, nem a família mais feliz e mais unida, nem a melhor conta bancária. Somente Cristo pode nos dar a certeza a certeza do perdão dos nossos pecados, que é tudo que nós devemos almejar aqui neste mundo. Afinal, com o seu perdão ele nos refaz. Como acabamos de ouvir, ele nos torna novos para vivermos a certeza da salvação. Os últimos versículos apontam para o uso das parábolas, e assim o autor do Evangelho escreveu: assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Aqui aqui duas coisas importantes aparecem nesse versículo para o nosso entendimento. Quando Jesus usava as parábolas, ele contava histórias ou usava figuras presentes da cultura e da vivência da época. Hoje em dia, se nós fôssemos colocar parábolas para ensinar a palavra de Deus, provavelmente iríamos usar muito deste ambiente virtual que nós estamos vivendo.
Por isso que em muitas parábolas contadas por Jesus apareciam ali figuras de colheitas, de semeaduras, pois era uma coisa prática e que todos conheciam à época. E vejam o importante, um modo que eles podiam entender. Entender o quê? A mensagem da salvação. A mensagem do perdão dos pecados que Cristo, neste momento, estava vindo conquistar para nós, para eles, e que na cruz conquista para nós. E aí um outro ponto importante, o versículo seguinte que diz: e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Os discípulos eram aqueles que iriam levar esta mensagem adiante. Os discípulos, se nós formos fazer uma comparação hoje em dia, os discípulos seriam os cristãos. E as pessoas que ouviam as parábolas eram tanto cristãos como não cristãos. E quando nos é dito que Jesus explicava aos discípulos, quer dizer para nós hoje que nós também devemos buscar as explicações da palavra de Deus para então falarmos para as outras pessoas, para podermos também tirar as dúvidas delas quanto ao que significa ter Jesus no seu coração, ser Ele o nosso Salvador. Nós temos a certeza da ressurreição, nós temos a certeza do perdão dos pecados. Queridos de Cristo Jesus, o Evangelho para este final de semana, que é este que nós refletimos neste momento, nos traz aqui 3 coisas importantes. A primeira delas, na primeira parábola, nós destacamos ali a ação de Deus através da sua palavra, quando nós vemos ali que a semente ela vai brotar sem o homem estar acordado, quando ele estiver dormindo ou ele acordado, em todos os momentos a semente vai estar ali brotando, e assim também é a palavra em nosso coração. Deus estará fazendo ela brotar, então não depende do ser humano isso, mas é a ação de Deus em nossa vida. Depois, com a parábola da semente de mostarda, nós vemos que por mais dispensável, frágil, sem importância que pareça a palavra de Deus para nós, em qualquer momento, ela é muito importante para nós. E nós temos que valorizá-la, pois ela sempre quer nos trazer o consolo que nós precisamos, principalmente neste período em que vivemos tão cercados pela fragilidade e pela morte. E por último, como cristãos, como filhos de Deus, devemos sempre buscar o entendimento da palavra de Deus. Lembramos ali a explicação do 3º mandamento. Devemos gostar de ouvir a palavra de Deus e estudá-la, irmos mais a fundo dela, conhecer tudo o que ela fala, saber o porquê ela foi escrita. Muitas vezes não nos conformarmos apenas com o que os líderes estão ensinando, mas também buscar o porquê. Não ficarmos com dúvidas. Pastores e líderes das nossas igrejas, eles têm o maior prazer de explicar a palavra de Deus para os seus congregados, para qualquer pessoa. Então nós, como cristãos, devemos buscar isto e incentivar isto também a todos que estiverem ao nosso redor. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim eu completo a reflexão de hoje, desse texto, o nosso momento devocional. Lembramos, próxima semana, próxima quarta-feira, estaremos novamente reunidos virtualmente neste momento devocional. E convido todos para, neste momento, falarmos com o nosso Deus em oração. E nós queremos incluir na oração de hoje o pastor Luciano Wolfgram, foi meu colega em São Paulo, de seminário. O pastor Luciano está acometido pelo coronavírus, está passando bem ali, não precisou ser entubado, nada, está passando bem. Mas ali o irmão dele, o pastor Luiz, pediu para continuarmos orando pelo seu irmão. Então queremos incluir o pastor Luciano no nosso momento de oração de hoje.
Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu tão maravilhosamente derramaste sobre as nossas vidas, sobretudo, Senhor, pela certeza de que teu Filho Jesus é o nosso Salvador. Por isso pedimos, Senhor, que continues a fortalecer esta fé em nosso coração, para que nós possamos crer com toda intensidade, com toda força em Cristo Jesus como este nosso Salvador, e crendo nele estarmos certos da nossa salvação, da nossa ressurreição dos mortos. Também, querido Deus, queremos pedir que tu continues a abençoar a tua igreja, para que ela leve a tua palavra, que continue semeando esta palavra, para que mais corações possam ser alcançados e que esta palavra frutifique nestes corações e se transforme em fé. Querido Deus, queremos orar por todos aqueles que passam por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. E de maneira especial pedimos pelo pastor Luciano Wolfgang, que está acometido pelo coronavírus. Continue, Senhor, olhando e abençoando este teu filho, este teu servo, para que ele possa se recuperar e assim continuar a propagar a tua palavra como fiel despenseiro dos teus bens. Tudo isto, querido Deus, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim nos encaminhamos para o final deste momento devocional, desejando a paz de Cristo a todos. Concluímos ouvindo a música Agradeço a Ti, da Gelbi.